Conexão Clube Tambaú. Em dia com a saúde. Vamos lá, a gente chegou ao mês de setembro e agora a gente começa a falar de um gesto que pode salvar vidas. Estou falando do mês de setembro, que é marcado pela campanha Setembro Verde. Esse Setembro Verde é dedicado à conscientização, no incentivo da doação, tá, de órgãos, e existe uma mobilização que busca ampliar ainda mais o debate sobre a importância desse gesto que é solidário. Você que é doador de sangue, doador de medula, tá? Sabe da importância de se tornar um doador de sangue, de medula, salvar vidas. Imagina você participar desse gesto solidário que também salva vidas, que é doar algo que alguém tanto almeja, tanto precisa. Para conversar com a gente agora sobre a importância dessa mobilização, a gente já está na linha com a diretora-geral do diretora-geral da Central Estadual de Transplantes aqui da Paraíba, doutora Rafaele Carvalho. Seja bem-vinda, doutora, nosso Conexão Clube Tambaú. Bom dia a todos os ouvintes da Conexão Clube Tambaú, aos apresentadores Erli, do Povo e Sil Batalha, com grande satisfação que a gente começa o Setembro Verde falando de algo tão importante que é a doação de órgãos e tecidos. A gente conversando com a doutora Rafaela Carvalho e, doutora, o que é que essa campanha Setembro Verde deve movimentar, vai movimentar e qual seria o principal objetivo dela, doutora? A campanha Setembro Verde, ela vem com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Conscientizar no sentido de mais pessoas autorizar a doação, porque só através do autorizo dessas famílias é que essas doações podem ser realizadas. Por isso que o tema desse ano da campanha estadual de transplantes da Paraíba vem com o tema Viva a Família Doadora, porque sem essas famílias que um dia autorizaram a doação de órgãos, jamais nós poderíamos estar aqui falando de todo o avanço da Paraíba, do quanto estamos crescendo, o quanto estamos retirando de lista pessoas que aguardam por um órgão. Então, tudo isso se dá através da doação familiar. Mas, para isso, a população precisa estar bem informada. Por isso eu quero agradecer esse espaço na rádio, porque assim a gente consegue alcançar um número maior de população. Hoje todo mundo sabe que todas as pessoas escutam rádio da zona rural, zona urbana, e o alcance é grande. Então, esse é o nosso objetivo, levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Doutora, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Paraíba aqui, né? O avanço, os números aqui da Paraíba no que diz respeito a transplantes, tá? Agora sim, a gente tá falando, a senhora fala da importância de utilizar esse espaço para a gente conscientizar essa doação, tá? Primeiro, porque é tão importante, né? A gente tá falando sobre doação de órgãos e como é que funciona esse processo de doação de órgãos aqui na Paraíba? Por que é importante nós falarmos desse assunto? Porque é um assunto ainda muito delicado. Concorda comigo que em uma mesa redonda de um domingo em casa, nós não vamos levantar a possibilidade de uma conversa que a gente vai precisar trazer o tema como morte? Real. Porque é preciso falar de morte para poder se falar de doação. Então, muitas pessoas acabam não falando desse assunto. Então, a doação se dá de que forma? O paciente, ele sofre algum acidente ou tem um AVC. Eu estou falando as causas mais comuns, certo? De pacientes que evoluem para a morte encefálica. E o que seria a morte encefálica? Vou falar de uma forma bem popular para que todos consigam entender. É quando as atividades cerebrais, elas não existem mais, né? Então, declara-se como o quê? Aquele paciente? Como morto. Então, nessa oportunidade, nessa ocasião, é chamada a família, e é onde a Central Estadual de Transplantes, com a equipe multidisciplinar, ela começa a atuar, é chamada a família ela recebe o diagnóstico de que aquele quadro é irreversível, que aquele paciente, aquele ente querido, ele não vai
ter outro prognóstico de vida, realmente ele faleceu, apesar do coração estar batendo, apesar dos familiares identificar diurese, mas aquele paciente morreu. Então, nessa oportunidade, a equipe conversa e pergunta se a família autoriza essa doação de órgãos ou não. Então, acontece dessa forma, identificando um potencial doador grave, que evolui para a morte encefálica, que é um quadro irreversível, e depois daí dá-se a oportunidade da família autorizar a doação desses órgãos ou não. Por isso a importância, doutora, por isso a importância de conversar, né? De dizer assim, olha, deixar dito em casa para um pai, para uma mãe, para a esposa, para o esposo, nessa conversa em casa, deixar dito, ó, eu quero ser doador, se acontecer, né, eu gostaria de me tornar doador, tá? Agora, quem é que pode doar, ser doador de órgão, doutora? Qualquer pessoa pode doar. A partir de 5 quilos, 5 quilos já pode ser um doador. Porque a gente costuma dizer que qualquer pessoa pode doar? Porque a sua opinião, ela pode influenciar quem convive com você. Logicamente que pessoas com doenças infectocontagiosas ou talvez pessoas que estejam em tratamento de algum tipo de câncer, essas pessoas, elas têm essa limitação e realmente não podem ser doadoras. Mas isso não quer dizer que ela não possa manifestar o desejo de ser doador em vida. Por quê? Porque isso é importante, isso mostra um nível de conscientização, um nível de influência no meio de convivência, apesar daquela pessoa não poder ser uma doadora, se caso vinha acontecer a sua morte precocemente, mas a sua opinião pode mudar quem está ao seu lado. Então, é importante que todas as pessoas se declarem doadoras e em vida, que deixe a família segura, como você disse. Segura de que isso era um desejo seu, segura de que isso fazia parte da sua filosofia de vida e que se algo acontecer comigo, podem autorizar a doação de órgãos e tecidos. Por isso que essa nossa conversa é importante, porque apesar da gente não conversar numa mesa redonda sobre esse assunto, mas numa entrevista como essa, onde a gente está esclarecendo algumas dúvidas, a pessoa olha para a pessoa do lado e diz, eu quero ser um doador de órgãos no tecido. Geralmente acontece dessa forma. Doutora, aí duas perguntas e uma só aqui, tá? Eu acho que um assunto puxa outro. Quando o bate-papo é bom, o assunto puxa outro. Quais órgãos e tecidos podem serem doados? E aqui na Paraíba, quais os mais doados? Não sei se o termo é esse. Quais os mais cedidos, doados aqui na Paraíba? Olha, aqui na Paraíba, um único doador, ele pode retirar até 6 pessoas da lista de espera. Porque um único doador pode doar 2 córneas, 2 rins, um fígado e um coração. A nossa maior lista de espera é a lista de córnea, com 556 pessoas. O segundo lugar vem o rins, com 226 pessoas. Doutora, dá para repetir esse dado aqui? Isso aqui é a lista de espera, daqui da Paraíba? É a lista de espera. Pronto, diz aí, traz aqui pra gente espera, aqui. Córnea são 556 pessoas aguardando por uma córnea. Em segundo lugar, vem os rins, que são 226 pessoas aguardando por um rim. Em terceiro lugar, na lista de espera, vem um fígado com 29 pessoas e o coração com uma pessoa em lista. O total são 812 pessoas aguardando por um órgão aqui no nosso estado. Isso é um número alto. Mas o que nos chama a atenção, somente esse ano de 2025, nós já realizamos 6 transplantes de coração. De janeiro até a data de hoje. Ou seja, em 8 meses. Em 8 meses. A gente encontra-se apenas com um único paciente na lista de espera para coração. Isso é algo que nos alegra, né?
nos traz, assim, muita esperança de que estamos no caminho certo. Esse ano nós já conseguimos realizar 149 transplantes de órgãos e tecidos, não é? E esse é o nosso trabalho, em busca de mais famílias que autorizem a doação de órgãos, conscientizar, levar essa mensagem para a população, para os profissionais de saúde, para que a gente diminua o tempo de espera dessas pessoas que estão em lista aguardando por seu órgão. Doutor, eu sei que existe um tempo ideal, né, para doação, né, após o falecimento. Cada órgão é um tempo diferente determinado. E eu queria que a senhora falasse, por exemplo, da estrutura em volta disso, né, na captação desses órgãos e transferência. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Então, a Paraíba conta hoje com uma logística avançada, né? Com 2 suportes aéreos, com um corpo de bombeiro com escala exclusiva para equipe de doações e transplantes. Isso nos ajuda muito, são grandes parceiros, tanto o aéreo do nosso estado como o corpo de bombeiros também. Nós contamos com o Centro Transplantador, o Metropolitano, que realiza transplante de coração, a Unimed, que realiza transplante de fígado e rim, Nossa Senhora das Neves, que realiza transplante de fígado, e agora o HELP, que está credenciado para realizar também transplante de coração. Essa logística ela é toda realizada através da Central de Transplantes, que aciona de forma rápida todos esses órgãos envolvidos. E cada órgão, ele tem um tempo realmente, que nós chamamos de isquemia. O coração é um dos órgãos mais nobres, que nós costumamos dizer. O tempo de isquemia dele é de 3 a 4 horas, né? O rim, ele pode ficar até 12 horas de espera. O fígado, até 6 horas de espera. E as córneas, elas têm um prazo de 14 a 15 dias depois que retira e envia para o Banco de Olhos do Estado da Paraíba. E doutora, como é que as famílias podem fazer essa autorização? Né? Eu sei que eu, por exemplo, eu posso chegar aqui agora, minha esposa está ouvindo a gente no rádio em casa, e eu já dizer aqui, ó, Cíntia, eu quero ser doador, pronto. Se precisar, um dia acontecer, eu quero ser doador. Mas as famílias em si, como é que elas podem, como é que funciona esse processo? Para você para você ser um doador, basta fazer exatamente o que você acabou de dizer, declarar-se doador, deixar sua esposa e seus familiares cientes e seguros de que isso é uma decisão sua. Não precisa deixar nada assinado para a sua família, apenas declarar em vida que esse é um desejo seu. Então, a partir desse momento, você já se torna um doador. Então, quando a equipe vier até a família que tem essa informação, que tem essa certeza que seu ente querido deixou isso de forma clara durante a vida, ela vai autorizar a doação de órgãos. É dessa forma, é uma maneira muito simples, é uma maneira muito prática. Nós ainda nos deparamos com uma negativa muito alta familiar no nosso estado, justamente pela falta de informação. Então, que a gente possa, através dessa entrevista e de todo o trabalho que a Central Estadual realiza junto da Secretaria Estadual de Saúde, que é fortalecer cada vez mais essa política de doação de órgãos e tecidos no nosso estado. Doutora, eu sou da época, eu vou entregar minha idade aqui, não sei se ainda continua, mas na minha identidade acho que ainda tem, doador de órgãos e tecidos lá. Acho que na minha identidade, na minha cédula ainda tem. Ainda existe esse processo ainda hoje ou não? Não. E quais Não, seriam os... não. Tá, e eu queria que a senhora falasse se ainda existe isso aqui. E, assim, mitos, né, sobre doação de órgãos. Ainda existem mitos. Quais os mitos que a senhora mais encontra hoje, por exemplo? Medos, mitos e tal. E esses mitos dificultam, né, justamente. o processo de doação, Isso. né? Não precisa mais colocar em carteira de identidade, é apenas manifestar em vida o desejo de ser um doador. Muitas pessoas ainda falam, né, que não gostam de se declarar doador porque as pessoas no hospital não irão tratar ou cuidar bem e pode evoluir para óbito na tentativa de tráfico de órgãos, de venda de órgãos. Né? Essas são as coisas que a gente, infelizmente, se depara. Eu quero dizer que o protocolo de morte cefálica é algo 100% seguro, né? Algo sério,
que passa por alguns profissionais, não é apenas um profissional que dá o laudo, né, de que aquele paciente realmente evoluiu para a morte, que não existe mais nenhuma atividade cerebral. Então, a população pode ficar segura que é um quadro irreversível, que não existe isso de tráfico de órgãos, de venda de órgãos. É um processo muito seguro, né? Onde na Paraíba a gente nunca teve um caso como esse, não é verdade? E outra coisa é que outras famílias acreditam na ressurreição, né? Que aquele paciente ele pode ser um milagre. E nós acreditamos sim, também em milagres, mas quando vem um diagnóstico de morte encefálica, é um quadro irreversível, é um quadro que você pode ter a segurança de que, infelizmente, aquele seu ente querido faleceu. E como é que eu costumo dizer do milagre? As famílias, elas clamam por esse milagre, sendo que o milagre vem para essas famílias doadoras. Ela vem de uma forma, esse milagre vem de uma forma que ela possa o quê? Transferir para outras pessoas. Ela é um canal de milagre na vida de outras pessoas, porque você acaba tendo a chance de mudar a vida de outras pessoas através de uma decisão sua, né? Aquilo que você desejou tanto e almejou tanto para você, mas que não veio para você, por que você não pode estar transferindo para outras pessoas através da autorização, né, das doações de órgãos e tecidos? Então, basicamente, são esses mitos que acontecem, né? A questão da preocupação de tráfico de órgãos e a questão de que o ente querido ele possa vir a ressuscitar. Ô, doutora, deixa eu agradecer a participação da senhora aqui agora. E a gente falando desse Setembro Verde, eu queria que a senhora fechasse, para fechar esse momento aqui agora, falasse o que cada um de nós pode fazer para ajudar nessa causa de doação de órgãos. A primeira coisa é se declarar doador. Declare-se doador nas suas redes sociais, né? Só sabe a angústia de quem está precisando de um órgão, é uma família que acompanha o ponteiro do relógio todos os dias, sabe? Naquela expectativa. Quando vai chegar o órgão do meu ente querido, quando vai chegar o meu órgão, porque tempo é vida para essas pessoas. E, na verdade, nós não sabemos em que momento da nossa vida nós vamos nos deparar ou como família doadora ou como uma família receptora, né? Então, declarem-se doador. Essa é a forma mais efetiva de você contribuir com essa política de doação de órgãos e tecidos. Conscientize as pessoas ao seu redor que isso pode mudar para sempre a história de uma pessoa, devolver uma esperança, uma qualidade de vida, porque, de fato, não vai fazer mais diferença para aquela família esses órgãos que o ente já morreu, mas vai fazer a diferença para outras famílias em que o ente querido permanece aqui, apenas, né, esperando que você ou que outras famílias autorize essa doação. Certo. Então, eu quero agradecer o espaço, agradecer todas as famílias doadoras do nosso estado, que em um momento de tanta dor, quando receberam o diagnóstico de que seu ente querido faleceu, esqueceram por um segundo a sua dor e pensaram em uma pessoa que nunca viu ou que talvez nunca irão se encontrar na vida, mas autorizou a doação de órgãos do seu ente querido, e hoje o coração pulsa em outras pessoas, Verdade. e hoje o rim funciona em outras pessoas, o fígado, as córneas dão a possibilidade de outras pessoas enxergar a vida de outra forma. Então, a essas famílias doadoras, nosso respeito, nossa honra e nossa gratidão por tudo que eles já fizeram por essas pessoas que um dia aguardavam por um órgão. Deixa eu te agradecer aqui, obrigado, até a próxima, viu? Deus te Até, abençoe. tchau. Obrigado, a gente recebeu aqui agora a diretora-geral da Central Estadual de Transplantes da Paraíba, doutora Rafaela Carvalho, a gente falando sobre a campanha Setembro Verde. 7h25.